Olá, queridos irmãos, queridos amigos, pessoas queridas, bom dia. Possamos todos nos emanar na presença de toda a espiritualidade maior, independente do credo religioso, né? Possamos compreender que nós estamos aqui encarnados para sermos homens de bens, né? Isso que é importante, buscar a essência do homem de bem, né? E sermos da melhor forma possível, né? Respeitando as etnias, respeitando o credo religioso de cada um, respeitando as opiniões políticas, socioeconômicas, culturais, né? É extremamente importante a gente perceber a nossa história. Nós temos que conhecer a nossa história antes de imprimir qualquer opinião nas redes sociais ou em qualquer outro veículo de comunicação, né? A gente percebe pessoas aí de alto escalão que acabam se perdendo nas opiniões, né, dizendo bobagens, coisas infrutíferas, né, ou impraticáveis, né, e acabam depois pedindo desculpa, perdão e diz que não sabia, né. A história está aí, né, é só estudar os livros, né, pesquisar no Google. É claro, é importante sempre ler os livros, né, porque muitas vezes também no Google aparecem coisas que não condizem com a realidade, né? Também há um, um processo em curso de subverter, né, as informações do passado, né? E por, é claro, de fake news propagados e de uma série de coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. E nós temos que estar atento a isso, independente do cargo que exerçamos. Nós temos que estar atentos a isso. A arte, ela é um dos maiores libertadores de consciência, né? E é por isso que ela é tão achincalhada e, enfim, as pessoas procuram, que não conhecem ou não entendem o processo, procuram achincalhar ou colocar para debaixo do tapete aquilo que pode libertar consciências, pode fazer com que você seja diferente do que esse produto usual que existe no mercado, né? Então é importante que nós, independente do que nós sejamos, da cor do nosso cabelo, da cor da nossa pele, da tatuagem que carrega, ou de qualquer outro sistema, um piercing, etc., é quem nós somos, né? A nossa essência tem que estar presente em tudo que a gente faz, né? Então é extremamente importante nós sermos aquilo que nós somos, trabalharmos a nossa baixa estima e sermos o que nós somos, não reproduzir, copiar, imitar, porque isso vai nos deixar infeliz a cada dia e nós vamos perceber isso lá na frente. E aí, muitas vezes, o tempo é cruel, não vai dar mais para voltar até aquele corpo, né, aquela imagem que nós tínhamos, né, e que nós possamos nos aceitar, né. A gente também tem que perceber que o meio estético faz parte do processo de evolução industrial, né, e muitos de nós temos que utilizar esse meio estético para nos melhorarmos à medida que percebemos que não há um exagero, né? Porque nós pedimos antes de encarnar para estarmos nesse vaso físico, nesse corpo que nós estamos aqui, né? E à medida que nós estamos aqui não aceitamos isso, criamos, inventamos coisas, dizemos assim, eu não sei de nada, ninguém me falou isso, eu nasci assim, fui criado assim, vou morrer assim, né? E na verdade nós viemos para evoluir, né? Nós viemos para aprender, nós viemos para trocar, né? E tem um porquê nós nascemos com etnia X, com corpo de homem ou de mulher, né? Às vezes acontece de não se reconhecer nesse corpo, tem um porquê também, né? Então é importante que nós investiguemos esse caminho que nós estamos tomando, né? É importante que nós compreendamos o nosso próximo. É importante que nós percebamos que muitas vezes o preconceito, que é o conceito pré-estabelecido de algo que não se conhece, ele faz parte justamente da falta de embasamento histórico, né, que a sociedade vive. Hoje em dia a sociedade vive muito em cima de uma estrutura já montada, né, na qual, como fizeram no passado, estão reproduzindo
no momento de hoje, né, de colocar o negro à margem da sociedade, sendo que ele faz parte dessa sociedade, ele faz parte da construção do Brasil e de vários países do mundo, assim como o índio, né? Assim como a mulher merece ter fala. E se a gente olhar para a história, a mulher começou a ter fala de 75, 70 anos para cá. Antes a mulher não tinha fala, não tinha direito a voto, né? Então são coisas que a gente tem que começar a abrir a nossa mente, perceber. Existem aí os LGBT+, né? Entender o que é isso, né? E a partir daí perceber que a nossa sociedade ela abrange uma série de conhecimentos no qual a gente tem que perceber, entender em que mundo nós vivemos, em que grupo social eu me encaixo, quem sou eu, que é a primeira pergunta, né? Isso é autoconhecimento, né? A partir daí eu começo a buscar, né? Seja na filosofia propriamente dita, seja na filosofia religiosa, né? Seja na questão histórica, na questão geográfica, na questão científica, né? Que é limitadora, né? A gente precisa aprofundar um pouco mais para entender esse processo, né? Que também científico que está mudando, né? Então acho que eu percebo que a gente precisa ampliar horizontes, né? E não reproduzir aquilo que é passado, aquilo que já foi, né? Seja por conta de uma questão que deveria sair de casa, né, da criação familiar, e está se reproduzindo de cima para baixo, ou seja, de quem nos governa para a sociedade, né? E depois, desculpa, eu não sabia disso, né? A gente tem que saber o que a gente fala, né? A gente tem que bancar o jogo, né? Um rapaz aí não disse que era nazista e depois disse que não sabia que era nazismo? Ou é mentira que ele está falando, ou é ignorância, né? Pré-conceito. Não sabe. Então por que está falando? Tem que saber. A gente tem que saber, tem que conhecer, tem que entender o processo para depois seguir adiante, né? Então a gente está num campo minado, tudo muito perigoso, né? E a gente tem que saber discernir o joio do trigo. Jesus falava disso há muito tempo atrás, né? E ainda a gente acredita no conto da carochinha, né? Que essa imagem vendida, né, pelo catolicismo é a imagem do Cristo real e na verdade não é. E a gente percebe estudando os solos, estudando a época, estudando, né, o clima, né? É impossível Jesus vir com a imagem que todo mundo está propagando, né? Então, assim, são coisas que a gente tem muito a descobrir, muito a desmistificar, né? Então, acho que basta a gente abrir a nossa mente, a nossa consciência para o que está aí, para o novo, para as possibilidades, e não fechar nada, entrar em crenças limitantes, né? Que limitam o nosso conhecimento, o nosso saber e o nosso avançar, né? Então é extremamente importante que a gente possa perceber as coisas e chegar num objetivo comum, tá bom? Essa é a mensagem de hoje, que possamos, na verdade, tudo isso, tudo que foi falado aqui é para que nós reflitamos se nós estamos no caminho correto, né? A nossa profissão material, ela faz parte da nossa missão, né? E a nossa missão ela é espiritual, né? Ela é imaterial, né? Será que nós estamos no caminho correto, né? Então, tudo isso vem corroborar para que a nossa missão possa ela ser satisfatória, né? Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês, queria trocar com vocês. Deixe nos comentários, diga o que você sente, o que você pensa sobre esse mundo, onde a gente já achou que a guerra fosse algo do passado, não é, ela está aí, né? E se não bastasse a guerra entre Rússia e Ucrânia, tem as guerras étnicas, né? Matando-se índios a torto e a direita na Amazônia e nas regiões do norte do país, os negros sendo massacrados nesse país, nos Estados Unidos o racismo em vigor, né? O que é isso, né? De onde veio isso, né? Por que isso voltou à tona? Deve interessar alguém, né? Quem? Então, que
possamos refletir, né? Somos seres humanos, né? Somos equilibrados, né? Deveríamos ser se não somos, né? Mas o que nos leva ao caminho de Jesus, de Buda, de Krishna ou de todo o avatar espiritual que veio aqui nos passar uma mensagem, ela sempre foi a mesma: amar o próximo como a si mesmo, não praticar o seu próximo aquilo que você não gostaria que praticasse com você. Ou seja, seja um homem de bem. Será que nós somos um homem de bem? Filosoficamente falando, porque quando a gente fala seja um homem de bem, seja um ser de bem, independente da sua, do seu gênero. Gratidão.